Oi, bom dia. Meu nome é Marcos, sou do grupo B6, vou apresentar o trabalho de metodologia da pesquisa 2. Vou falar um pouquinho sobre o lúpus na gravidez, mas antes de tudo precisamos saber o que é o lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, no qual o próprio organismo ataca os órgãos e tecidos. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele, geralmente avermelhadas ou eritematosas, e daí o nome lúpus eritematoso, e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Saúde da mulher, fertilidade e gravidez. O lúpus tem um impacto muito importante no planejamento familiar e deve ser discutido o mais cedo possível após o seu diagnóstico. Caso a paciente não tenha planos de gestar, é indicado o uso de contraceptivo hormonal, caso o risco baixo de trombose. Porém, a doença precisa estar inativa ou estável. A mulher com lúpus tem cerca de 1,5 vezes maior chance de ter displasia cervical de alto grau e câncer cervical, sendo necessário a vacina contra o HPV. Apesar do lúpus, a maioria das mulheres podem ter gestações, mas os fatores de risco devem ser analisados: lúpus eritematoso sistêmico ativo, nefrite lúpica ativa anterior ou atual, hipertensão ou proteinúria mais de 1 grama por dia, presença de atividade sorológica ou anticorpos APL, morbidade vascular prévia e gestacional e uso de prednisona. Foi visto também o aumento de BB e SC5B9 no início da gravidez, mostraram possíveis resultados adversos durante a gestação. Foi observado que há benefícios do uso de hidroxicloroquina e de antiplaquetários ou anticoagulantes em grávidas com lúpus. Porém, mesmo a aspirina sendo usada em baixas doses em mulheres com fatores de risco para pré-eclâmpsia, não foram vistos grandes resultados de acordo com um estudo de corte multinacional. E então, é possível engravidar tendo lúpus? Se sim, quais os riscos? Durante muito tempo, os médicos acreditaram que quem tinha lúpus não podia jamais engravidar. No entanto, há cerca de 20 anos, sabe-se que a gravidez não está proibida para as mulheres com lúpus, mas que ela deve ser programada. O ideal é que a pessoa com lúpus só engravide com a doença totalmente sob controle por pelo menos 6 meses. O lúpus em atividade aumenta o risco para a mãe e o feto, sendo seu controle mais difícil durante a gravidez. Por exemplo, quando há nefrite lúpica ativa, isto é, inflamação dos rins pelo lúpus, a função dos rins pode diminuir rapidamente com a gravidez. Alguns autoanticorpos, como os anticorpos antifosfolípides, o anti-RO e o anti-LA, podem ter efeito negativo sobre a mãe, o feto ou a ambos. No caso do antifosfolípides, a sua positividade pode causar abortos espontâneos ou predispor a mãe a desenvolver coágulos que obstruem artérias ou veias. O que é o lúpus neonatal? Como o lúpus pode interferir com a saúde do feto? O lúpus neonatal ocorre em alguns bebês de mães com lúpus que têm anticorpos anti-RO positivo. Esse anticorpo passa da mãe para o feto através da placenta. Os sintomas mais frequentes do lúpus neonatal são erupções na pele do recém-nascido, que desaparece em cerca de 6 meses. Uma manifestação mais rara, porém grave, é uma arritmia cardíaca no bebê, conhecida como bloqueio cardíaco completo. Esta complicação ocorre em 2 de cada 100 bebês, mas aumenta para 20% nas próximas gestações, após o nascimento de um bebê com arritmia. Comorbidades. Infecções. Pacientes com lúpus são considerados imunossuprimidos e o risco de infecção está associado ao tanto que a doença está ativa ou não. E com isso, os portadores devem ser vacinados contra influenza, pneumococo e herpes zoster. Doença cardiovascular. Além disso, as doenças cardiovasculares em pacientes com lúpus são relacionadas tanto à própria doença quanto a fatores de risco da população em geral. Com isso, o uso de estatinas deve ser analisado a partir dos níveis lipídicos e dos fatores de risco cardíaco. O controle pressórico é de grande importância para a diminuição de eventos vasculares. Malignidades. Ocorre um risco aumentado de câncer hematológico, pulmonar, tiroidiano, hepático, cervical e vulvovaginal, assim como aumento do risco de linfoma em 3 vezes, que está associado ao aumento das citocinas inflamatórias. Há também um risco diminuído de câncer de mama e próstata. A sobrevivência, mortalidade e o impacto. Apesar dos avanços no manejo do lúpus,
As taxas de mortalidade nos países ocidentais em pacientes com idade inferior a 40 anos ainda permanece alta. Desde a década de 90, a sobrevida no lúpus vem se mostrando estável, segundo a revisão de 125 estudos, o qual constata também que em países baixa e média renda, a sobrevida foi menor em crianças do que em adultos, em 5 e 10 anos. Ensaios clínicos recentes. Novos agentes modificadores da doença convencionais e biológicos usados sozinhos, em combinação ou sequencialmente, melhoraram as taxas de atingir as metas de tratamento, incluindo a minimização do uso de glicocorticoides. Sendo mais específico, estudos mostraram que MMF, ou micofenolato de sódio com revestimento entérico, é superior à azatioprina, em estudo de pacientes com lúpus. Os inibidores de calcineurina adicionados à terapia de indução padrão, a chamada terapia multialvo, podem aumentar as taxas de remissão renal completa e manter a remissão. O belimumab, no nordeste da Ásia, melhorou significativamente a atividade da doença e reduziu as crises graves, reduzindo o uso de prednisona. No estudo de extensão de longo prazo, BLISS, os pacientes que receberam belimumab tiveram 61% menos probabilidade de progredir para uma pontuação SDI mais alta. Em adultos com nefrite lúpica ativa, envolvendo 448 pacientes, atingiu seu desfecho primário, demonstrando que um número estatisticamente significativo maior de pacientes alcançou resposta renal de eficácia primária em 2 anos, quando tratado com belimumab mais terapia padrão em comparação com o placebo. O anifrolumab, um anticorpo monoclonal humano para a subunidade 1 do receptor de IFN tipo 1, não teve um impacto significativo no SRI, endpoint primário, no tratamento de lúpus não controlado por meio do estudo de fase 3 da via do interferon, TULIP-1. Em contrapartida, o estudo de fase 3, TULIP-2, usou como endpoint primário o Composite Lupus Assessment, o BICLA, fundamentado no British Isles Lupus Assessment Group, o BILAG, um endpoint secundário do estudo TULIP-1. Uma resposta BICLA demanda redução em qualquer atividade da doença de base moderada a grave, e sem piora dos 9 sistemas de órgãos no índice BILAG, sem piora no SLE-DAI, sem aumento de maior ou igual a 0,3 pontos no PGA, não descontinuação da intervenção do estudo e não uso de medicamentos restritos pelo protocolo. Perguntas abertas. A UNMET precisa de terapias emergentes e futuras. Após a aprovação do belimumab, avanços na pesquisa do lúpus levaram a novos ensaios clínicos para drogas experimentais, cada uma com um mecanismo de ação único. Estes incluem, mas não estão limitados a anticorpos direcionados à célula B ou células T, ou sua interação, células dendríticas, IFN e outras citocinas. E, finalmente, interleucina 2 de baixa dose para aumentar a função de célula T reguladora. Sucessos recentes, como o estudo do baricitinib e os resultados positivos do estudo TULIP-2 de anifrolumab, bem como interleucina 2 de baixa dose, abre espaço para um otimismo cauteloso. O NPSLE é uma fronteira emergente para a pesquisa e tratamento do lúpus, tendo um amplo espectro fisiopatológico complexo que permanece pouco compreendido. Para este fim, o desenvolvimento de medidas de resultados específicos do órgão, como o índice de área e gravidade da doença do lúpus eritematoso cutâneo, o CLA-SI, para o lúpus cutâneo, pode facilitar o desenvolvimento de medicamentos para diferentes subtipos da doença.